Olá, nós somos do curso de Fisioterapia da Univaz e vamos falar sobre a mecânica respiratória. Os músculos respiratórios. Os músculos respiratórios são constituídos por fibras estriadas e apresentam as seguintes características. São 55% de fibras estriadas do tipo 1, vermelhas, resistentes à fadiga, e 45% de fibras estriadas do tipo 2, as brancas, que são fadigáveis. Os músculos respiratórios trabalham vencendo cargas elásticas, que são as forças de retração dos pulmões e caixa torácica, e cargas resistivas das vias aéreas. Os músculos respiratórios contraem-se de maneira rítmica, intermitente e durante toda a vida. Músculos inspiratórios. Os principais são o diafragma e os músculos intercostais externos. A função deles é produzir o aumento da caixa torácica. A contração do diafragma promove o descenso da parte inferior da caixa torácica, o que a expande no sentido vertical. Os intercostais externos e os músculos cervicais elevam a parte anterior da caixa torácica, alterando o ângulo das costelas e alongando a espessura antero-posterior da caixa torácica. A inspiração é um fenômeno ativo de expansão da caixa torácica decorrente fundamentalmente da contração dos músculos inspiratórios, que constituem uma verdadeira bomba respiratória. O diafragma faz o movimento para cima e para baixo, permitindo que a caixa torácica se encurte e se alongue, respectivamente. Os músculos inspiratórios elevam o grádio costal, promovendo a expansão dos pulmões, permitindo que o diâmetro antero-posterior seja aumentado cerca de 20% durante a inspiração máxima. Os principais músculos inspiratórios são os intercostais externos, mas existem outros músculos que os auxiliam, como o esternocleidomastoide, denteados anteriores e os escalenos, que são os músculos acessórios. Músculos expiratórios. Esses músculos tracionam para baixo o grádio costal. São eles retos abdominais, que puxam para baixo as costelas inferiores, ao mesmo tempo que eles próprios e os demais músculos abdominais empurram o conteúdo abdominal para cima, em direção ao diafragma, e os intercostais internos. Esses músculos atuam na expiração forçada ou não passiva. Isso ocorre pois a expiração é um fenômeno passivo. Ela ocorre por diminuição fisiológica do volume da caixa torácica, por retração elástica da mesma caixa torácica e do próprio parênquima pulmonar, após distensão causada na inspiração. Propriedades elásticas do pulmão. Complacência. A complacência dos pulmões é o grau de extensão dos pulmões para cada aumento da pressão transpulmonar, diferença entre pressão intraalveolar e a pressão pleural. Em um adulto, a complacência total é cerca de 200 ml de ar para cada centímetro de pressão de água. Resistência pulmonar. Já a resistência pulmonar é definida como a diferença de pressão entre os alvéolos e a boca por unidade de fluxo de ar. A elastância pulmonar. A complacência e a elastância pulmonar são duas formas de avaliação da distensibilidade pulmonar. A pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão a nível alveolar e a pressão no espaço pleural. O surfactante pulmonar é um líquido produzido pelo organismo que tem a função de facilitar a troca dos gases respiratórios nos pulmões. Sua ação permite que os alvéolos pulmonares, que são pequenos sacos responsáveis pelas trocas gasosas, fiquem abertos durante a respiração, através de uma tensão, o que facilita a entrada de oxigênio na circulação de sangue. Os recém-nascidos muito prematuros podem ainda não ter uma produção suficiente de surfactante pulmonar para garantir uma respiração eficiente e, por isso, podem desenvolver a síndrome do desconforto respiratório infantil, causando intensa dificuldade para respirar. Felizmente, existe um medicamento que é o surfactante exógeno, que imita a substância natural do corpo e ajuda a respiração do bebê até que ele consiga produzir sozinho. Este medicamento pode ser administrado já na primeira hora após o nascimento do bebê,
para um resultado mais rápido através de uma sonda direta nos pulmões. O que causa a falta de surfactante? O surfactante é produzido ao longo do amadurecimento dos pulmões do bebê, ainda no útero materno, após cerca de 28 semanas. Por isso, bebês prematuros que nascem antes deste período ainda podem não ter a produção suficiente dessa substância, o que causa a síndrome do desconforto respiratório infantil. Esta doença, também conhecida como síndrome da membrana hialina ou síndrome da angústia respiratória, causa dificuldade para respirar, respiração rápida, chiado para respirar e lábios e dedos azulados, o que pode até ser fatal. Funções do surfactante. A principal função do surfactante pulmonar é formar uma camada de filme que permite a adequada abertura dos alvéolos pulmonares e permite a respiração, através da manutenção da abertura dos alvéolos, diminuição da força necessária para a expansão dos pulmões, estabilização do tamanho dos alvéolos. Desta forma, os pulmões ficam sempre ativos e capazes de realizar as trocas gasosas adequadamente. Tipos de fluxo. O fluxo será determinado por essa diferença de pressão e pela resistência. Existem 3 tipos de fluxo: o fluxo laminar, o transicional e o turbulento. O fluxo laminar. O fluxo laminar é um fluxo ideal, oferece menor resistência. Corre em velocidades baixas de fluxo, ou seja, é uma respiração lenta. O fluxo turbulento. O fluxo turbulento oferece maior resistência, sendo um fluxo caótico, sem organização nenhuma. Portanto, ele ocorrerá em elevadas velocidades de fluxo. O fluxo transicional. O fluxo transicional é uma mistura de fluxo laminar e turbulento. É um fluxo com algumas linhas não paralelas ao eixo do tubo. Ou seja, corre em velocidades intermediárias. Padrão de fluxo. É possível saber qual o fluxo presente nas vias aéreas através de padrões de fluxo. Predomina-se um fluxo transicional no aspecto geral do pulmão. Já em nível de brônquio principal e traqueia, observa-se presença de um fluxo caracteristicamente turbulento, enquanto o fluxo laminar é observado nas vias terminais, bronquíolos terminais nas vias aéreas. Agradecimentos da turma de fisioterapia aqui da Univas. Valeu, até a próxima!